Saudações, observadores. Hoje vai ser a primeira vez que vamos ler aqui no canal. E o primeiro livro vai ser Deixaria, de David Hawkins, que foi o livro que eu falei que eu ia ler no último vídeo, que é um livro muito bom, muito interessante, que me ajudou bastante a mudar minha perspectiva em relação ao que é o desapego em si. E eu estou ansioso para lê-lo novamente. Dedicado à remoção dos bloqueios para o eu superior no caminho da iluminação. Prólogo nacional. Existe uma ferramenta que nos dá o poder de retirar todos os bloqueios e sofrimentos que sentimos sobre qualquer assunto, em qualquer momento, em qualquer local e sem qualquer necessidade de recursos como dinheiro, tempo, espaço ou outra pessoa. Esta ferramenta é inerente a cada ser humano e não é necessário qualquer pré-requisito como classe social, escolaridade, nacionalidade, época ou grau de QI. Todos somos capazes e temos o direito, por sermos humanos, de utilizarmos dela sem qualquer limitação. Imagine se você pudesse utilizar um recurso interno que não depende de nada externo, para você transcender qualquer incômodo, sofrimento, emoções negativas ou até mesmo dor e doenças físicas. Este livro irá nos ensinar a utilizar essa ferramenta de uma maneira espontânea e natural, que é tão simples, mas tão simples, que nossa mente tende a dificultar ou sabotar o seu uso. A simplicidade da ferramenta vem justamente por ser algo que todo ser humano é capaz de fazer e ainda mais, sabe fazer, pois todos nós já o fizemos em um ou mais momentos de nossa vida. Render nossas expectativas. Lembra daquela vez que você falou, bem, seja o que Deus quiser, antes de passar por uma situação que parecia ser difícil? Ou quando você parou de se importar com o comportamento de determinada pessoa e simplesmente aceitou o jeito dela? Ou no dia que você perdoou ou pediu perdão para alguém que havia tido um conflito lá atrás? Pois bem, esta é a sabedoria de todo ser humano sobre esta técnica. E o que procede é sempre libertador. Deixar ir é um movimento silencioso e intenso de simplesmente render qualquer expectativa sobre qualquer situação. A dor e o sofrimento vêm do apego e da expectativa de que as coisas saiam da nossa maneira, acreditando que a nossa maneira é a correta. Esse estado de soberba nos trouxe sofrimento e pesar nossa vida inteira. Na verdade, pouquíssimas vezes, ou nenhuma, as coisas saíram do nosso jeito por sentirmos e manifestarmos irritação, indignação, vitimismo ou angústia. Aliás, todo um esforço colossal foi necessário para conseguir mover uma palha e ter um resultado catastrófico ou minimamente razoável. E mesmo assim, o sofrimento continuou. Mas como seria se, como um sopro em uma pena, pudéssemos remover sensações tão pesadas como toneladas de tijolos dos nossos ombros? Como seria se, com pequenos desapegos e rendições mentais sobre estar certo, entre aspas, tudo se resolve por si só e pudéssemos experimentar, tudo se resolvesse por si só e pudéssemos experimentar uma serenidade ensurdecedoramente silenciosa? Como seria se nós tivéssemos capacidade para fazer isso aqui e agora, a todo momento? Deixar ir simplesmente é largar a mão de querer estar certo ou mudar as coisas para então aceitar tudo como se apresenta de maneira plena e ser grato a isso. Por mais que pareça um absurdo e quase impossível de ser feito, este livro irá nos ensinar técnicas didáticas e maneiras para que isso aconteça em nossa vida sem esforço. Isso não significa que será fácil, pois o ego e a mente irão relutar e tentar sabotar esse movimento a qualquer custo.
Será um grande desafio no início, talvez bastante turbulento, mas quando pegamos o jeito, problemas que para pessoas comuns ressoam em suas cabeças e permanecem em suas vidas por semanas, meses, anos ou até mesmo sua vida inteira, podem ser resolvidos em segundos, minutos, horas ou dias, desde que nos dediquemos verdadeiramente a trocar nossas percepções complexas e ultralimitadas pela simplicidade radical da realidade. Deixar ir significa abrir mão dos seus apegos menores por algo maior, largar o medo para receber o amor, deixar de lado a culpa para experimentar a paz, render a raiva para vivenciar a compaixão. É um simples movimento que muda tudo, interna e externamente. Há 4 anos li pela primeira vez este livro e de lá para cá já o reli diversas vezes e pratiquei sua técnica por quase todos os dias. Todas as desculpas que nossa mente dá para não praticarmos a técnica ou projetarmos a culpa em algo fora de nós mesmos nada mais é do que uma autossabotagem do nosso ser menor que gosta e está apegado no sofrimento para impedir que nosso ser maior tome as rédeas de nossa consciência. Nada pode ser desculpa para que não pratiquemos esta ferramenta, a não ser nossa própria mente criativa e sagaz, criando uma desculpa esfarrapada para nos iludir e desviar do propósito. Um grande sabotador que achei em mim mesmo, e depois em muitos dos alunos e treinandos aos quais ensinei esta técnica, foi o de confundir a prática de deixar ir um sentimento com desejar se livrar do sentimento. Desejo de livramento é sinônimo de apego, é sofrimento. Desejar se livrar de algo é querer, de maneira mimada, que as coisas saiam do seu jeito. É deixar de confiar que a vida está te entregando a melhor experiência para que você amadureça e cresça perante esse desafio que o fará se sentir ainda mais feliz e aliviado, após você render seus apegos e birras de sua criança interior sobre ele. Desejo de livramento é falta de fé. Deixar ir é fé pura. Desejo de livramento não tem lógica, pois se o sentimento está lá, é porque ele tem alguma função a cumprir. Deixar ir é a lógica de aprender o que o sentimento está querendo te ensinar. E então, deixar ele livre para ir, a hora que ele tiver que ir. Sempre que você estiver sentindo o desejo de se livrar de algum sentimento ou emoção negativa, aplique a técnica de deixar ir, também com este desejo de livramento. Entenda o que ele está querendo te dizer. Qual o medo por trás desse desejo e as resistências à realidade que vem. Uma questão importante que aprendi e que vejo importante reforçar neste prólogo é que, para deixar ir, é necessário deixar vir. Sofremos por não deixarmos nossos sentimentos virem para cima, acreditando que temos como evitá-los. Porém, esta prática é apenas uma ilusão, pois o sentimento já está lá, te corroendo por dentro, enquanto fingimos que não estamos vendo. Essa atitude é como a de uma pessoa que feriu a perna e passa ataduras e toma analgésicos cada vez mais fortes para fingir que não está ferida. Dia após dia, ela evita entrar em contato com aquilo mesmo, mancando e sentindo cada vez mais incômodos. Não existe nenhuma ferida, ela pensa. Vai passar se Deus quiser. Em dado momento, ela começa a suar frio e desmaia. Ao chegar no hospital, o médico diz com pesar: teremos que amputar a sua perna, ou a infecção tomará conta do restante do seu corpo. Ela então, desesperada, se questiona: por que Deus fez isso comigo? Por que existe um Deus tão sádico? Bem, ela recebeu vários alertas. A dor, o incômodo, a cor que as ataduras ficavam, o pus, os avisos dos amigos, a dificuldade em andar, não foi por falta de aviso. Estes foram os alertas de Deus sobre a autonegligência daquela pessoa, mas todos os sinais foram negados, foram ignorados por ela. Por ignorância, essa pessoa chegou a um estado avançado de infecção, mais um alerta antes de sua morte, desmaio e amputação. Se ainda assim não reconhecesse, chegaria à morte sofrida e agoniante
de seu corpo e um estado de ainda maior desespero mental. É assim que lidamos com os nossos sentimentos a maior parte do tempo. O medo não reconhecido, a culpa negada, a raiva projetada nos outros, a inveja nas fofocas maliciosas, o julgamentalismo sobre as notícias dos agressores que passam no jornal, nada está lá fora, tudo está dentro de nós e tudo pode ser resolvido. Para deixar ir, é necessário deixar vir, reconhecer os medos, culpas, invejas e raivas crônicas que mantemos dentro de nós por anos. Deixar cada uma delas virem para cima uma a uma. Quando deixamos vir, percebemos que não somos más pessoas, apenas ignoramos esses sentimentos como a pessoa que ignorou a condição da perna. Por medo, tínhamos, tínhamos medo de sermos taxados como monstros ou nos sentirmos uma vergonha para nossa família e para a sociedade. Afinal, o que vão achar de mim se souberem? Pois bem, ninguém precisa saber de fato, pois você irá lidar com isso internamente, de maneira silenciosa. E mesmo se souberem, quando você contar que venceu o assunto, isso as inspirará a buscar serem pessoas melhores. É assim que funciona o grupo dos alcoólicos ou narcóticos anônimos, que recuperam milhares de viciados no mundo todo, sem qualquer retorno monetário. Os recuperados têm a coragem de contar suas histórias para os atuais viciados. Isso os inspira a se recuperarem também. Sua mudança inspira as pessoas ao seu redor. Deixar vir é um movimento de coragem, de amor próprio, de compaixão com os outros e de conexão com a verdade. Negar um sentimento que está dentro de você é falso, é auto-engano. Já reconhecer ele é digno, é auto-honestidade. Quando deixamos vir o sentimento e os reconhecemos, podemos então aceitá-lo, que é o segundo passo para deixar ir. Quando o aceitamos e não o julgamos, nós o deixamos ficar pelo tempo que for, até que ele esteja maduro o suficiente para ir. Deixar ir, deixar ficar e finalmente deixar ir. Perdão. Deixar vir, deixar ficar e finalmente deixar ir. Este é o processo da cura do sofrimento que qualquer terapia não pode oferecer. Como o Dr. Hawkins diz no capítulo 20 deste livro, as terapias aliviam o sofrimento quando ele está latente. É uma anestesia, porém, se você não curar sua perna, entre aspas, você irá perdê-la de qualquer maneira. Curar a perna, em nossa metáfora, significa curar o sentimento que está nos ferindo, e não apenas tratá-lo por um tempo, e para isso é necessário render as emoções negativas atreladas a ele. E isso apenas a técnica de deixar ir pode oferecer. Todos os grandes professores e mestres espirituais ensinaram isso com palavras diferentes. Buda chamou de desapego. O caminho para o fim do sofrimento é o nobre caminho óptimo. Jesus Cristo chamou de perdão. Não julgue e não será julgado. Não condene e não será condenado. Perdoe e será perdoado. Krishna chamava de devoção. Conhece a paz quem esqueceu o desejo de sentir prazer. Dr. Hawkins agora nos traz uma nova palavra para o mesmo fim: deixar ir. Além disso, Dr. Hawkins nos descreveu como podemos fazer isso de maneira pragmática, um método claro e explicado de forma didática, passo a passo. Recomendo a você que não apenas leia este livro uma ou duas vezes, mas sempre que estiver sentindo qualquer incômodo que esteja te perseguindo ou quando sentir que estagnou em seu processo de evolução. É um livro para ser seu companheiro, para ficar na cabeceira, um guia para ser uma pessoa melhor, aliviar os seus sofrimentos e os sofrimentos dos outros, um mapa para alcançar consciências elevadas e poder devolver isso de maneira graciosa ao mundo, um manual para alcançar e viver um estado de iluminação, e com essa leitura você colha frutos de paz e alegria. Vitor Esprega, editor.
sócio e treinador comportamental, Pandora Treinamentos, Barueri, São Paulo, Brasil, julho de 2019. Então, gente, a gente vai ficar por aqui para não ficar muito longo, e aí o próximo vai ser a introdução, que nós vamos. Eu vou tentar postar todo dia, né? Porque tem gente que quer. Eu mesmo gosto de ter logo tudo à disposição para poder maratonar, entre aspas. Então, eu vou tentar postar logo, mas por enquanto vamos ficar com o prólogo brasileiro e depois eu passo para a introdução. Então é isso, continue vibrando alto e até o próximo vídeo.